Fala galera, tudo beleza? Professor Luciano Biologia mais uma vez com vocês, primeira série, trazendo um assunto que chama, né, fazendo ali da parte de gametas, né, de células reprodutoras humanas, a gente vai trabalhar ali com a questão da ovulogênese. Eu falo humanos, mas assim, ela se estende a diversos animais, né, então, e quando a gente vai falar em ovulogênese também, né, quando a gente vai falar em gametogênese, a gente também pode estender também para outros organismos que não estejam apenas no reino animal. Mas a nível de ovulogênese, a gente vai focar bastante aqui em alguns grupos, né, principalmente de animais. Então, compreender os processos envolvidos nessa tal de ovulogênese, né, e também entender a relação da ovulogênese com o ciclo menstrual, aí no caso humano. Muito bem, gente, vamos lá então. Se liga nessa, tá? Vamos começar ali. Espermatozoides e óvulos, você consegue explicar as diferenças entre essas duas células? Vão ter, claro, diferenças anatômicas, diferenças de tamanho, diferenças de proporções, mas vamos focar aqui em basicamente duas diferenças assim que são fundamentais. O óvulo possui muito vitelo, né, uma substância nutritiva, para nutrir o embrião nos seus primeiros estágios. O espermatozoide, por sua vez, possui muitas mitocôndrias, né, responsáveis pela geração de energia na célula para manter o movimento do flagelo. O flagelo é aquela estruturinha, né, na célula, ali, acoplada na célula, que gera o movimento do espermatozoide em si. Logicamente, né, após a fecundação, toda essa parte estrutural da célula vai ser perdida e apenas o núcleo vai ser aproveitado para se misturar com o núcleo feminino. Portanto, todas as mitocôndrias e demais organelas que estariam presentes ali no espermatozoide são perdidas e vai ser aproveitado apenas o núcleo da célula. Muito bem. Uma reportagem bem bacana da BBC Brasil, gente, que traz aqui, ó, cientistas capturam o momento da ovulação. Algo assim extremamente bacana, né? Porque assim, aqui o que acontece? Cientista belga diz a revista que as fotos são as primeiras já feitas assim tão de perto. E aqui é o surgimento do óvulo ali que eles conseguiram a filmagem. Então, nessa revista aqui, né, o Science, publicou em sua edição dessa semana fotos que mostram o momento em que o ovário libera o óvulo. Depois a gente vai ver ali, tecnicamente, o ovócito secundário, né? São as primeiras já feitas tão de perto. Donês, da Universidade Católica de Louvain, disse ter presenciado o momento da ovulação por acaso, enquanto fazia uma esterectomia parcial, que seria retirada do útero em uma mulher. Tá? Então aparece aqui, né? Você consegue aprofundar mais essa matéria aqui pelo próprio QR Code, você consegue acessar e ver mais coisas. Bastante interessante esse momento aqui. Então vamos lá falar de reprodução sexuada e a tal da gametogênese que a gente está citando ali. Então, formação de gametas é o que a gente vai chamar de gametogênese. Ela acontece graças a uma divisão celular que já foi estudada em outros momentos, que se chama meiose, aquela redução dos cromossomos pela metade, tá? E o processo de fecundação quando une os gametas masculino e feminino e reconstitui a quantidade de cromossomos ali daquele organismo, daquela espécie, no caso o ser humano, 46 cromossomos após a fecundação, e na meiose lá, quando está produzindo os gametas, tanto o masculino quanto o feminino, 23 cromossomos em cada um. Muito bem, gente. Então, a nível de gametogênese, o que nós temos ali? Os espermatozoides são produzidos pela chamada espermatogênese, o próprio nome já diz, né? E onde que ela acontece? Nas glândulas chamadas testículos, ok? Acontece ali, processo específico ali. Os ovócitos, por outro lado, já são produzidos por um processo também chamado ovulogênese, oogênese, ovogênese, né? Conforme o autor e tudo mais, né? E acontece nas glândulas chamadas ovários. E aqui uma comparação entre as duas, tá? A espermatogênese, produção dos espermatozoides, existe um processo que esse espermatozoide vai ganhar cauda no final, né? Ou seja, o flagelo, e a ovogênese, né? Com a formação de um ovócito ali no final. São processos assim bem desproporcionais em termos de quantidade, né? Enquanto os testículos produzem milhões de espermatozoides por dia, o ovócito produz apenas, né, amadurece uma única unidade, eventualmente 2 ou 3, num determinado período que a gente já vai ver ali na sequência, tá certo? Aqui a comparação entre esses dois grandes processos de gametogênese.
Tanto a espermatogênese quanto a ovulogênese pode ser divididas basicamente em 3 grandes etapas. Primeira, a multiplicação, segundo, o crescimento e terceiro, a maturação, ou seja, quando ele amadurece, enfim, né? Só que na espermatogênese nós temos ainda uma etapa adicional, uma fase adicional, que é a diferenciação, onde ele vai adquirir o flagelo para conseguir esse trabalho de locomoção, que é específico dele. Então vamos falar especificamente então da ovogênese ou ovulogênese, né? É o processo no qual ocorre a formação dos óvulos ou ovócitos. Inicia já durante a fase embrionária, enquanto a menina ainda está no útero da mãe, mais ou menos entre o 3º mês de gestação ali, já começa esse processo, uma primeira fase dessa ovogênese ou ovulogênese aqui. Então ela é dividida em etapas, tá? Então nós temos primeiro a fase embrionária, tá? Onde as células germinativas primordiais multiplicam e originam as chamadas ovogônias, né, no interior dos ovários. Então, a célula germinativa, as ovogônias, lembrando que elas ainda contêm o número diploide de cromossomos, né, e depois, né, a divisão dessas ovogônias aqui. Então, marcando essa primeira etapa chamada fase embrionária. Na segunda parte dessas ovogônias cresce e se tornam ovócitos primários, tá? Então existe uma primeira fase da meiose que acontece nesse caso, a meiose 1, tá? Ela vai depois estacionar numa determinada fase ali, para só lá na vida adulta da menina, na vida assim, no início, que vai marcar a puberdade dela, que ele vai continuar o processo amadurecendo outros ovócitos, né? Então eles armazenam uma grande quantidade de vitelo que vai servir ali como material nutritivo para essa célula. Muito bem. Então vamos a uma primeira atividade aqui, gente. Na gema do ovo de galinha, a quantidade de vitelo, né, lembrando material nutritivo, é tão grande que torna uma célula visível a olho nu. Por que a quantidade de vitelo é maior em aves do que em mamíferos? Então vou dar um tempinho para vocês pensarem, é tranquilo, mas precisa dar uma pensadinha, raciocinar a respeito do que a gente falou e a gente já volta.
Então, beleza, galera. Por que então que o ovo de galinha tem tanto mais vitelo do que no ovo de algum mamífero, por exemplo, né? Basicamente, porque todo embrião da ave terá que se desenvolver com os nutrientes que possui no vitelo, tá? Ele não está dentro do corpo da mãe, ele está num ovo, tá? Então, ele depende daquele nutriente presente no ovo para conseguir se desenvolver sozinho. Já no caso dos mamíferos em geral, existem, não todos, existem algumas exceções, mas a grande maioria dos mamíferos possui a placenta que vai nutrir diretamente o embrião a partir da mãe. Então essa é a diferença básica. Quando as mulheres nascem, há ovócitos primários já paralisados na primeira fase da meiose, na prófase 1 da meiose, tá? Já existe isso, e à medida que vai passando o tempo, né, depois da puberdade, mês a mês, essa menina ela vai amadurecendo esses ovócitos primários, tornando os ovócitos secundários. Então aqui aparece a estrutura básica aqui interna do útero, tá? Com a formação do endométrio, que é aquela camada, né? Com vasos sanguíneos e tudo mais, tá? Processo de menstruação, o endométrio crescendo, chegando à fase de estar preparado para armazenar uma gravidez caso haja a fecundação, e caso não haja, o processo de menstruação novamente. E o ciclo se reinicia, né, mês a mês. Tá? Então, aqui o folículo, né, se desenvolvendo, que seria uma estrutura por fora, como se fosse uma cápsula assim, envolvendo o ovócito, tá, com líquido e tudo mais. Esse ovócito é liberado. Tá? Existe uma espécie de uma cicatrização nesse folículo, né, que a gente vai chamar ele de corpo amarelo ou corpo lúteo, que caso haja a gravidez, ele vai ajudar, né, através de hormônios, mandando mensagens lá para o cérebro, né, de que é necessário liberar os hormônios lá da gravidez, a progesterona, e caso contrário, né, não haja a fecundação, ela vai regredir e permitindo que haja a chamada menstruação novamente. Tá? Então é um ciclo que vai acontecendo regularmente, é para acontecer pelo menos regularmente na mulher. O que é a puberdade? Né? Um desses ovócitos completa a primeira divisão, tá? E aí origina-se o ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar. Então, esse processo é marcado pela formação de glóbulos polares, que são células adicionais que são formadas, tá? Porém, só uma vai receber ali todos os nutrientes, a quantidade X de vitelo e tudo mais, e as demais vão morrer. Então, a cada processo de complemento da meiose 2, vai se formar ao final do processo um ovócito, tá? E 3 glóbulos polares, que são inativos, né? Eles não têm como gerar ali algo para ser fecundado, tá certo? A ovulação ocorre normalmente uma vez a cada ciclo menstrual e envolve hormônios específicos, né? O estrogênio e a progesterona, que vão estar regulando todo esse processinho ali. Ocorre em geral de 12 a 16 dias antes do início da próxima menstruação. Aí vai depender de ciclo para ciclo, de mulher para mulher, né, conforme o seu organismo ali. A liberação do ovócito, né, pronto, ele vai ficar ali nas tubas uterinas, tá? Caso haja a fecundação, ele já começa um processo de divisão celular, né, divisão daquelas células, de multiplicação de cópias daquelas células, e o processo de implantação. Esse processinho todo, esse trajeto, a gente vai chamar de nidação. Então, a mulher começou, ao ser fecundada ali o ovócito, ela começa o processinho chamado de nidação. Tá? Então, dentro desse ciclo menstrual, nós temos aqui esse diagraminha aqui mostrando, né, para vocês, então, do primeiro ao 7º dia ali, o que nós temos, né, o processo de menstruação. Após, né, a menstruação, com a partida, né, do ovócito não fecundado, ele vai embora lá do corpo da mulher, começa essa fase proliferativa, né, onde começa o amadurecimento de um novo ovócito com a sua liberação. E nesse processo de liberação que a gente vai chamar de ovulação. Então ele vai acontecer aqui 13º, 14º, 15º dia, conforme o ciclo, conforme, né, cada mulher. E aí o que acontece? Após esse período, não houve ali a fecundação, ele começa ali a fase, né, de liberar isso aqui, né, até que seja ocorrida ali uma nova menstruação. E assim vai indo o ciclo, né? Se houver fecundação, entra em ação a fase, né, da segunda divisão do ovócito. Então nós temos ali a segunda divisão só irá se completar se o espermatozoide penetrar no ovócito secundário
né, formando a fecundação. Daí sim a gente vai chamar de óvulo, se realmente houver essa fecundação aqui, tá bom? Então aqui mostra uma imagem do espermatozoide no exato momento em que penetra no óvulo, lembrando que o que vai ser liberado lá para o interior da célula feminina seria apenas o núcleo desse espermatozoide. Toda essa estrutura aqui é perdida depois, tá? Assim, ele completa uma segunda divisão da meiose e origina o segundo glóbulo polar, o qual também se degenera. Tá? Então, são em 2 momentos da formação desse glóbulo polar. Então, após isso, é que ele vai fazer a liberação desse segundo óvulo ali. Atividade 2. A reportagem inicial dessa aula, aquela lá que a gente falou lá da questão da imagem, né, mostrando a ovulação, aborda o momento da ovulação. Nela podemos ler: a revista New Scientist publicou em sua edição dessa semana fotos que mostram o momento em que o ovário libera o óvulo. O termo óvulo está sendo utilizado corretamente? Justifique sua resposta. Veja lá que no comecinho lá da aula eu comentei com vocês que existia lá um termo que a gente ia ver, que eles falavam em óvulo. Vamos ver então agora que a gente já avançou um pouquinho, se o termo óvulo está sendo utilizado corretamente. Justifique sua resposta. Já voltamos aí.
Vamos ver lá então, galera. O termo correto seria ovócito 2, ou ovócito secundário, esse seria o termo certo, né? O termo óvulo é usado após o término da meiose 2 pelo ovócito 2. Isso ocorre no momento da penetração do espermatozoide. Aí sim, aí a gente vai poder chamar essa célula de óvulo. Algo mais técnico, assim, do ponto de vista, né? Biológico, né? Mas atenção, gente, um espermatozoide, né, fecunda apenas um óvulo secundário. Tá? Um ovócito secundário. Há proteínas nas membranas dos gametas que se encaixam uma nas outras e garantem a adesão entre elas. Essa coesão, né, entre as duas células, né, que depois do desmanche, né, da estrutura ali, inicial do espermatozoide para a penetração apenas do seu núcleo. Então o que nós vimos nessa aula? Falamos, né, sobre o processo no qual ocorre a formação dos óvulos e a sua relação com o ciclo menstrual. Certo, gente? Então, muitas dúvidas podem ter ficado, né? Você pode, assim, ver e rever essa aula quantas vezes for necessário pelo YouTube, tirar dúvidas com o seu professor, livro didático e tudo mais. No mais, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, gente. Valeu, obrigado!